Olá, combatentes! Pronto para mais um combate? Você está no canal Combate pela Oração. Eu sou o Roger. Nós estamos aqui para mais um vídeo. Uma reflexão sobre humildade, sobre arrogância. Às vezes a gente fala, às vezes a gente olha muito situações onde a gente não entende, né? Qual é a nossa função aqui? Quando a gente vai para a igreja, muitas pessoas que estão dentro da igreja se sentem melhores do que as outras. Sendo que quando eu vou para a igreja é porque eu entendo que eu preciso da igreja. Que eu preciso de Deus e a igreja é o caminho mais comum aonde eu possa encontrar a Deus. Então, eu preciso estar na igreja. Se mesmo assim, eu estando na igreja, Deus me capacita a ajudar as pessoas, não muda o fato de que eu ainda continuo precisando da igreja. Que eu ainda continuo precisando de Deus. Que as pessoas que também vão para a igreja também precisam de Deus. E eu não posso me colocar acima delas. Por um chamado, porque Deus me chamou e eu acredito que eu sou melhor. Não, Deus me chamou. E eu preciso manter o foco daquilo que é a minha caminhada. Que é buscar ser como Cristo. Cristo era Deus, se fez homem. O Verbo se encarna e habita no meio de nós. E a partir daí, ele começa seu ministério. Foram 3 anos, pelo menos. E nesses 3 anos, ele se colocou a serviço. Ele se colocou para o próximo mesmo. Em momento nenhum ele se elevou. E ele mesmo diz na palavra, quem se elevar vai ser humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Então, eu tenho a necessidade de buscar a igreja, entender a minha condição de necessitado espiritual. De que eu preciso de Deus. E que isso não me faz melhor do que ninguém para eu buscar Deus. Veja o que eu quero colocar para vocês, gente. Arrogância, eu falei um pouco da humildade, vou falar um pouco da arrogância. As pessoas não entendem que nós vivemos num mundo onde o mundo já existia antes de eu existir. E o mundo continuará existindo depois que eu partir. Que várias pessoas que se achavam arrogantes hoje são esquecidas. Porque morreram, porque a história continua, as pessoas, elas continuam, a história de vida continua, e aquelas pessoas que eram arrogantes, que se achavam acima de todas as outras pessoas, elas não existem mais. O mundo passou. Essa pessoa passou. Tudo passa. Então é importante eu entender que enquanto eu estiver aqui, a minha função é servir. Enquanto eu estiver aqui, eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso ser um servo, uma pessoa disposta a ajudar o próximo. Só isso. Paulo fala em Coríntios que se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, se eu desse meu corpo para ser amado, se eu vendesse todos os meus bens e distribuísse aos pobres, se eu tivesse fé de transportar montanhas, se eu tivesse tudo isso, mas não tiver amor, eu não sou nada. Veja, vender tudo e dar os seus bens aos pobres, se não for por amor, se for para se aparecer, se for para mostrar, para criar uma capa de humildade. Tem padres aí agora que foram até afastados da igreja em nome de uma denominação política, que eles não deveriam eles não deveriam se manifestar politicamente, e se manifesta politicamente é somente fazendo aquilo que Jesus fazia, denunciando o erro, denunciando o pecado, não exaltando
política X, mas essa pessoa, ela subia no palanque político e se colocava como defensor dos pobres, porque ajudava os pobres. Mas quem ajuda não fala, não precisa. Quem ajuda não precisa manifestar, falar que ajuda. Então, é de extrema importância que a gente entenda que a humildade está nesse fato, de que eu preciso. E outra, essa pessoa que bate no peito, que ajuda os pobres, pegaram coisas delas aí, com crianças, com jovens, não é? Então, mas eu não quero ser leviano a ponto de julgar. Mas são coisas que realmente acontecem, que realmente existem. Então o mundo vai girando, o mundo vai acontecendo, o mundo não gira ao meu favor, não gira em torno de mim, porque quando eu morrer ele vai continuar girando. Isso não vai mudar nada dentro do mundo. Nem eu, nem você, nem a pessoa mais arrogante do mundo. Nada vai mudar, o mundo vai continuar sendo um mundo. Até mesmo, por exemplo, como grandes pessoas como o Roberto Bolanhos, o Chaves, o Michael Jackson morreu, pessoas grandiosas tiveram uma certa comoção mundial, mas depois com o tempo passou. Por quê? Porque tudo passa. Talvez o legado da pessoa tenha ficado, sim, é fato. Mas ela mesma passou. Então, que nós entendamos, podemos fazer o que for, nós não somos nada. Tem gente que dá carteirada, eu sou filho de fulano, eu sou filho de ciclano. Quer dizer, é pior ainda, porque você não fez nada para merecer alguma coisa. Você se encosta, você se apoia na reputação de outra pessoa. Tem orgulho de dizer. Quando na verdade a gente precisa fazer como João Batista, que ele cresça e eu diminua. Essa é a função do cristão, levantar o nome de Jesus, buscar a evangelização. Nós precisamos levar a palavra com humildade, levar Jesus a todas as nações com humildade. Precisamos entender o nosso papel dentro desse contexto todo, que não somos nada. É a partir do momento que eu entendo que eu não sou nada, que eu me humilho, Deus me exalta. Mas enquanto eu achar que eu sou aquilo que eu não sou, que eu der a mim um crédito que eu não mereço, eu vou continuar me exaltando e perante Deus sendo humilhado. Então, que nós tenhamos no coração, na cabeça, em todo o nosso ser, o desejo de sermos melhores. Sermos melhores para Cristo. Entendemos que ser melhor para Cristo é buscar a humildade. Talvez o ser melhor é ser pior, de repente. Então, que nós tenhamos no nosso coração a certeza de que eu preciso de Deus. Eu preciso ajudar o próximo. Isso não vai me fazer melhor do que nada nem ninguém. O que eu faço dentro da igreja é apenas um agradecimento, uma devolução a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim. Entendermos
essa temática nos faz crescermos como pessoas. Que isso nos sirva como reflexão. O mundo gira há muitos e muitos anos. Antes de todos nós que aqui estamos, você que está ouvindo esse vídeo, eu, antes de todos nós nascermos, o mundo já existia. E um dia nós vamos partir e o mundo vai continuar existindo. Não vai mudar a trajetória do mundo, a minha chegada ou a minha partida. O meu nascimento ou a minha morte. Não muda. Então, que nós entendamos, nem eu e nem ninguém temos esse poder. O único que teve esse poder, já há mais de 2000 anos, é Jesus. Mudou a realidade mundial e continua mudando. E hoje, mudou tanto a realidade mundial que hoje ele está sendo combatido por ideologias, por doutrinas, por profanações, por sacrilégios. Então, dentro dessa temática, dentro dessa realidade, que nós entendamos e vivamos conforme a vontade de Deus. É assim que nós vamos triunfar, assim que nós vamos vencer. Amém? Essa é a grande verdade, de que nós precisamos entender o nosso papel, o nosso local e aquilo que precisamos ser para vencer. Um grande abraço, combatentes, combate e cresçamos juntos. Fica com Deus.